Olá pessoal, boa noite, sempre alerta, como é que tá? Vamos esperar o pessoal entrar aí, já tá entrando, daqui a pouco eu faço contato com o chefe Paulo. Bom, bom, essa é a primeira live que a gente está fazendo, essa é a primeira live que já está fazendo. Então, a ideia é fazer 4 lives com pessoas diferentes e hoje a gente vai conversar com o chefe Paulo, tem bastante conteúdo. E o título que a gente colocou foi o escotismo em tempos de pandemia. Né? Vamos usar essa ferramenta que está tendo hoje, que é uma ferramenta que, que faz com que a gente tenha mais aproximação com os outros, para estar batendo um papo, para fazer alguma coisa no intuito de trocar ideias, escutar o pessoal aí também que está acenando, outros que estão fazendo algumas perguntas. A ideia é interagir, usar essas ferramentas para agregar. Paulo, boa noite, sempre alerta, se apresenta, porque eu acho que não é todo mundo que, como a internet é livre, não é todo mundo que te conhece. Boa noite a todos, estou sempre alerta. Seja bem-vindo à nossa primeira live, né? Como o nosso amigo o chefe André colocou, nós estamos vivenciando também essa nova experiência com a live, né? Uma troca de ideia, né? Vamos falar hoje o escotismo em tempo de pandemia, né? Do Covid-19, e o que isso mudou na nossa realidade, né? Eu fico, desde já agradeço aí pelo convite, e vamos lá, né? Vamos todos aí participar. Sim, vamos lá. A ideia é essa, a ideia é todo mundo interagir, tá agregando. E assim, é, eu estou há 7 anos no movimento escoteiro, né? Eu acho que acontece bastante coisas que a gente vai aprendendo, tudo, mas a pandemia aconteceu alguma coisa que mudou padrões, mudou coisas que acho que o escotismo nunca vivenciou, né? O escotismo tem mais de 100 anos. Eu entrei no movimento escoteiro pela, pelo fascínio que tinha do método de mais de 100 anos ser aplicado hoje, né? E hoje a gente está todo mundo com a mão amarrada, a gente não sabe o que faz, porque o escoteiro, os jovens, quando a gente vê, sempre é a vida ao ar livre e de repente a gente está aprisionado, de repente a gente está dentro da nossa casa. E mesmo assim, o grupo está fazendo suas atividades remotas, mas está fazendo. Acho que o escotismo é isso, né? O escotismo não para, né? O chefe Paulo se lembra muito bem, em 2015, acho que 2014, 2015, quando teve incêndio no nosso grupo, de arrasar e no outro final de semana a gente estava fazendo atividade. Então, assim, a gente nunca para, né? A gente sempre está em movimento, né? E, assim, no seu olhar, essa pandemia mudou muita coisa, mas eu queria que você comentasse alguma coisa do que mudou para você, que passou diversas gerações, viu muitas coisas, muitas transformações, e o que é essa pandemia, pós-pandemia, o que vai acontecer, o que vai mudar? Porque é de certo que alguma coisa vai mudar. Fica ali, chefe. Olha, André, você sabe que nesse tempo de pandemia, do Covid-19, ele nos trouxe, na verdade, está nos dando novas oportunidades, né? De ponderar sobre o modo que nós compreendemos o escotismo. Então, isso é importantíssimo, pensar nesse sentido, nessa direção, né? Compreender, né, o escotismo nesse tempo, porque nosso escotismo era no campo, era na prática, no dia a dia com a criança e com o jovem. E hoje, esse distanciamento social fez com que a gente buscasse novas estratégias, né, para compreender o escotismo e transformar o nosso escotismo
para o mundo digital, né? Internet, live, atividades por e-mail, pela internet. Então, nós começamos a desenvolver novas tecnologias, ou melhor, desenvolver novas estratégias, se apoderando das novas tecnologias. E essas tecnologias, para muitos de nós, eram desconhecidas totalmente. Nós não tínhamos acesso, nós nunca tínhamos experimentado, por exemplo, uma live, nunca tínhamos experimentado um FaceTime com as nossas crianças, porque nós estamos voltados para o nosso dia a dia no campo, né? Envolvendo a família no campo também. E com essa pandemia, né, nos trouxe uma nova realidade e nós passamos a pensar. À medida que nós passamos a pensar, nós começamos a criar várias oportunidades para que todo mundo pudesse interagir. Principalmente os pais interagindo com seus próprios filhos. E isso fortalecendo o seu emocional. Emocional de quem? Da criança e do jovem. Porque antes, no escotismo, nós tínhamos ele praticando o escotismo na nossa sede, no dia a dia, mas existia um certo distanciamento dos pais. Por mais que a gente procurasse os pais tinham esse compromisso de sobrevivência. E nós não podemos interferir na sobrevivência da família. Porque o escotismo só existe porque ele foi criado para a família também participar, né? Para que o equilíbrio emocional, para que o emocional da criança e do jovem, ele possa ser fortalecido ao longo desse tempo e lá na frente nós vamos ter, então, um cidadão seguro, né? Naquilo que faz, porque ele tem todo aquele amadurecimento e fortalecimento emocional com os pais. E essa realidade, então, ela nos trouxe novos desafios, né? E esses desafios são os acessos às tecnologias digital, né? E principalmente as tecnologias digital de ensino. Sim, certo? é. Tá? É por aí, é uma coisa nova, mas assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Que é a interação da família, do pai e da mãe, né? No grupo, quando a gente vê as atividades, a gente observa que tem o pai ou uma mãe que está ali perto, tá tudo, mas a gente não vivencia eles a todo tempo, porque as atividades elas são feitas separado. Com com essa tecnologia de atividades remotas, né, até no nosso grupo, o pessoal que entra na página do Facebook, essas coisas, vê muito, as atividades estavam até atrelado a eles, né? Então você via muito dos pais junto. E isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Às vezes o pai, no dia a dia, no trabalho e tal, não é que não sabe, mas não tem aquele conhecimento do que é o escotismo. E de repente, dentro da casa da pessoa, ele começa a interagir também. Então, assim, e veio, né, é uma coisa que começou a ligar. Eu não sei se veio, lógico que a pandemia ninguém quer, né? Mas a gente acaba se adaptando a muitas coisas, né? Então, é uma coisa que você lembrou que é fantástico, é isso mesmo. Eu acho que os pais junto, o desenvolvimento dele é bem maior. Essa coisa do pai e a mãe estar junto é uma coisa engraçada porque, assim, nós como chefes escoteiros, a gente acaba entrando nessa por causa dos filhos, né? E quando a gente começa a acompanhar as atividades dele, a gente começa a se interessar. Foi dessa forma que eu comecei a me interessar e tá aí, já vai para 7, 8 anos aí que estamos aí. Mas é legal. E na Aí, frente, e aí quando passar, chefe? E quando isso passar, todo mundo voltar ao normal, tal, tudo? Como que você enxerga que isso daí vai... Você acha que essas atividades remotas, alguma coisa desse tipo, a gente vai tirar proveito, a gente vai fazer alguma coisa diferente? Você acha que vai quebrar algum paradigma, alguma coisa? André, quanto à questão do paradigma, eu tenho a convicção que esses paradigmas já foram todos quebrados, entendeu? Muito deles. E isso requer um pouco mais de um olhar mais atento, né? Existem especialistas nesse sentido, acompanhando e tendo um olhar bastante interessante para o futuro. O meu olhar nesse sentido é o fortalecimento do campo educacional, tá? E tendo isso em vista, que a própria União de Escoteiros do Brasil, ou Escoteiros do Brasil, né,
promovendo o uso de novas tecnologias e metodologias ativas, vem para mim, né? E eu tenho tido essa experiência com o nosso grupo, eu tenho observado que o fortalecimento educacional ele está muito presente, né? Então, nós vamos sair dessa pandemia, pelo menos eu sou otimista nesse sentido, com vários campos das novas tecnologias sendo fortalecidos pelas crianças e jovens. E esses indivíduos, essas mesmas crianças e esses jovens, quando partir para o mercado de trabalho, que já com a idade apropriada no mercado de trabalho, ou mesmo uma faculdade, eles vão ter muito mais facilidade em trabalhar com essas novas tecnologias e desenvolver as suas potencialidades mais facilmente frente àqueles que não se preocuparam em vivenciar essas novas experiências que nós estamos vivendo agora. Claro, tem algumas coisas negativas também, mas a gente, enquanto escoteiro, a gente sorri nas dificuldades. Então, nós estamos aí firme, caminhando, buscando essas novas tecnologias. E o importante também como é que eu posso colocar? A gamificação, né? É um amplo leque, é um leque enorme de soluções para as atividades escoteiras, né? Voltada para as crianças, né? Nesses tempos de pandemia, tá certo? Gamificação seria o quê, chefe? A gamificação, boa, agora ela foi boa, tá certo. A gamificação ela pode mudar a vida do indivíduo, né? Ela tem como finalidade motivar os indivíduos na mudança de comportamento. Eu entendo, quando eu motivo a mudança de comportamento, eu tenho como resultado um aprendizado positivo. Então, qualquer mudança de comportamento, a partir de um ensino, a gente pode dizer que houve aprendizagem. Então, a gamificação é exatamente isso. É a motivação para uma mudança de comportamento, ou seja, trazer novas experiências voltadas não só para as crianças, como os jovens e os adultos, né? Nesses tempos de pandemia. É o que está acontecendo, né? Essa gamificação, por exemplo, a nossa presidente do nosso grupo, a Neuza, ela tem insistido muito, né? Conversado com o diretor de método educativo, para que possa estar estimulando os chefes a buscar novas tecnologias, novas atividades. Isso é gamificação, transformando o outro positivamente. Sim. Bom, dentro dessas transformações que está acontecendo, eu também queria deixar aqui para todo mundo que a nossa cidade está tendo uma transformação, e eu falo em bastante aspecto estrutural e tudo mais, e aqui no centro da cidade está sendo feito um memorial, né, de documentos e tudo mais. Em contato com o chefe Angolini, ele, você sabe que é um chefe que é um historiador, né? Então ele tem muitos documentos e muita coisa, e ele está pegando eu para a crista para montar muito material que ele disponibilizou para nós, que é do grupo de escoteiro, que é o material palpável que você pega, não é tudo escaneado e tudo mais, né? Então, a gente tem bastante coisa que é provável que a gente faça alguma coisa para colocar lá. E é tudo história. E assim, ele me deu alguns documentos, né, para a gente guardar. Parte dele vai para a sede e outra parte vai ficar arquivado. E a gente começa a fuçar isso aí, a gente começa a ver coisas e fica admirado. Tem muita coisa do chefe Paulo lá da década de 80. Eu trabalhei muito nessa época. Eu vejo que tem bastante gente aqui de escoteiros, chefes que foram escoteiros do chefe Paulo e tudo mais. Mas tem uma coisa aqui que eu tenho que mostrar para vocês, não sei se vai dar para vocês verem, que é essa aqui, ó. Esse aqui é o certificado de registro anual, o primeiro certificado anual pela OEB, de 1966, do Grupo Irapuru. Então, assim, é bonito ver que tem bastante material guardado do nosso grupo, da nossa história, né? E essa história faz parte da cidade, né?
O Irapuru é hoje não sei nem a palavra correta em falar, mas é um patrimônio praticamente da nossa cidade. E o chefe Paulo participou de alguns anos aí, né, chefe? Conta um Com pouco, certeza. conta um pouquinho da sua história. Bastante gente sabe, eu sei alguma coisa, mas tem gente que, indo você aí, até fiz alguns convites para o pessoal mais antigo, que falou, nossa, eu quero ver sim, chefe Paulo, faz tanto tempo que eu não vejo ele, mas conta um pouco da sua história, como que foi o chefe Paulo, como que começou aqui em Santa Bárbara e está aí até hoje na ativa e num cargo muito bom também, numa função muito importante também, que eu queria que você salientasse qual é a função que você está fazendo hoje. Assim, André, eu estava no Rio, trabalhando no Hospital Rio de Janeiro, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, em 1980, a 1979. Eu ainda prestava serviço militar, né, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, e estava cansado. Eu queria mesmo estudar, queria ampliar o meu conhecimento e tal. Eu pedi baixa da Marinha, né? E quando eu fiz isso, eu fui trabalhar no Centro de Recuperação de Afogados em Ipanema, Janeiro, lá, à beira-mar, né? E eu recebi a visita, então, do Dr. Jeb Joabre, que me fez um convite para vir trabalhar aqui nas indústrias Home. Eu aceitei, né? Nessa época eu era enfermeiro e vim para cá. Então, quando foi janeiro, fevereiro, março, finalzinho de março de 1980, eu dou entrada no grupo de Irapuru, coloquei o pé direito, né? E fui recepcionado então pelo chefe de grupo, Antônio Carlos Gangolini, né? Ficou meio assustado, porque eu ainda estava um pouco carregado ainda com gíria, né? Vinha do Rio de Janeiro, mas eu vivia mais uma coisa de escola e serviço militar e ir embora para casa. Era o meu dia a dia, né? Era meu próprio ensinamento pelos meus pais era esse, era estudar, trabalhar, voltar para casa, jantar e seguinte voltar à labuta novamente. Então fui recebido aqui pelo chefe Angoli e me recebeu de braços abertos aí. Então comecei a minha vida escoteira aqui no Irapuru em abril de 1980. Mas eu tinha sido lobinho escoteiro no Rio de Janeiro, no grupo escoteiro São Jorge, né? No grupo escoteiro São Jorge e lá, então, isso em 1967. Eu acho que está caindo a conexão aí do chefe Paulo aí. Está ouvindo alguma coisa, chefe? A gente não está ouvindo muito bem você. Pelo menos eu não. Vou guardar um momentinho aí para ver se restabelece o sinal. Eu não estou te ouvindo, chefe. Não. Acho que é melhor você sair e entrar de novo. Ainda não. Ao vivo é assim, né? Eu não estou ouvindo o chefe Paulo. Isso, saiu, agora ele vai entrar de novo. Só um minutinho, já restabelece. Vamos lá. Conectando. Vamos lá, chefe. Perdoe, Agora sim. perdeu uma conexão. Isso. Então, eu fui lobinho e escoteiro, né? E fui lobinho, então eu vim para cá, já os ensinamentos do escotismo, que eu amo muito, né? Eu tenho no coração esse trabalho voluntário pelo escotismo e me dedico muito porque eu acredito muito nas jovens, nas crianças e nos jovens barbarenses, a qual encontrei uma inteligência emocional muito grande em todos aqueles que eu conheci, né? Só na década de 80, mas também
na década atual, né? E isso eu fiquei encantado com a recepção e o calor humano que existe na cidade de Santa Bárbara, né? E vim para cá, comecei a trabalhar na indústria home e, para minha felicidade, o chefe Angolini trabalhava na home. E meu departamento médico ficava próximo à biblioteca onde o Angolini trabalhava. Então, eu saía de lá da biblioteca com 10, 15 livros. Lia todos os livros e devolvia para ele. Ele não acreditava que eu lia todos aqueles livros. Um dia ele fez uma experiência. Na página tal, o que está escrito? Aí eu comecei a descrever para ele. Aí ele acreditou. Puxa vida. Eu peguei um livro aleatório, mandei ele ler. E ele me explicou tudo que estava naquela página. Ele passou a acreditar. Entendeu? Aí ele me deu muito livro. Aí eu comecei a dar plantão à noite. Lia um monte de coisa. E passei, então, a me aprofundar cada vez mais no escotismo, lendo, estudando, e comecei a oportunidade de participar dos cursos. Mas naquela época era bem difícil participar de um curso. Você saía de ônibus aqui, depois fazia 2 horas de caminhada para chegar no campo Escola Jaraguá, tudo isso a pé, voltar a pé, pegar ônibus. Foi um momento difícil, mas um momento hoje que a gente lembra com muito carinho. Hoje tem até... Foi assim que eu cheguei. Oi? Hoje tem cursos até... Não entendi. Hoje tem curso até à distância, né? EAD, né? Naquela época não existia esse negócio, não. Você tinha que enfrentar a floresta lá, viu o Pico do Jaraguá, um frio carioca, já pensou com o carioca passando frio, né? Nossa Senhora, era difícil. 5 horas da manhã, levantava para fazer ginástica às 6. Olha, me transformou. Mas, graças a Deus, estamos aí, firme e forte. E hoje, chefe? E vim para o grupo... Oi? E hoje? Pode prosseguir. Estou te ouvindo. Então, eu vou não deixo esquecer essas décadas aí, que tem muitos amigos, eu tenho saudade, muito feliz quando encontro eles com os filhos, né? Falando para mim, chefe, eu vou levar lá para meu filho para ser lobinho, para ser escoteiro. Eu fico muito emocionado em saber que a geração deles estão entusiasmados para o escotismo também. Bom, nos dias de hoje eu ocupo a função de diretor institucional, né? Eu faço parte também da equipe de formação a nível nacional e a nível regional, né? Agora nós temos novos métodos, novas diretrizes para os novos diretores de curso. Nós estamos se atualizando nesse sentido, né? Tem muita coisa ainda para ler, para poder estudar, para se tornar ainda útil a função de diretor de curso. Então, eu acredito que eu possa estar entre os diretores aí dessa nova geração aí de agora. Então, e atuo também no Grupo Escoteiro Irapuru, auxiliando os demais chefes, aqueles que necessitam de ajuda, com palestras, cuidado escoteira, passando um pouco do meu conhecimento para os novos chefes também, né? E também sou assessor de formação pessoal de alguns dos chefes do nosso grupo. É uma função que está bastante interessante, muito nosso tempo também do institucional, fazendo essa ponte entre a comunidade e o escotismo, né? E falando em comunidade, nós não podemos deixar de falar que o escotismo só existe com a presença da família. Eu já falei isso. Mas há um detalhe muito importante nessa comunidade. É na comunidade que a criança aprende todos os valores, bom ou negativo. É nela que ela desenvolve os seus potenciais nas escolas municipais, estaduais e na universidade. Então, essa criança é lapidada e formada na sua própria comunidade, né? Nós somos porta-voz para auxiliar que ele atinja as suas potencialidades o mais precoce possível ou dentro do seu tempo de amadurecimento. Podemos esquecer da comunidade, ela que é o laboratório onde essas crianças vivem e aprendem com seus pais, com tios, com a família e também com os vizinhos, né? É ele que vai conhecer, então, que existem regras de boa convivência, regras que ele tem que respeitar
para poder ser respeitado. Chefe, está dando conexão sua aí, acho que deve estar um pouco falha aí. Bom, enquanto... Está sem voz. Agora você está sem voz. Ainda a gente não te ouve. Eu acho que é alguma coisa de conexão aí. Você deve estar ouvindo eu, mas a gente não está. Bom, antes dele entrar de novo, o pessoal que não conhece o Grupo de Escoteiro do Irapuru, a gente está situado ali no Parque dos Ipês, pela Rua Argentina, 219, ali perto do Sartori. Depois que acabar essa pandemia, quem não conhece vai lá fazer uma visita. Vamos entrar de novo para ver se o chefe Paulo entra aqui. Não vai dar. Olá. Opa, voltei. Perfeito. A gente vai fazendo por partes, mas sai. Mas sai. É. Fica assim. Sabe, André, você sabe que as unidades escoteiras hoje, no estado de São Paulo, né, que a gente tem vivenciado bastante, tem acompanhado algumas coisas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, acompanhei alguma coisa em Brasília também, né? Estão promovendo uma gama de experiência, né, nesse tempo de distanciamento social, né? Então, nesse tempo de distanciamento, né, nós estamos aumentando o diálogo, entendeu? Isso é importantíssimo. O diálogo ele não era tão importante como pode ser no dia de hoje. Basta vista essa live. Nós estamos tendo um diálogo e interagindo com diversos outros convidados que estão participando aí, né, com coraçãozinho, dando uma like e tal. Essa correção, que eu errei o número da série, falei 219, é 417. O pessoal está atento, chefe. Estão ouvindo quem está ouvindo, está falando. Tá vendo? Tá uma coisa aí. Então, nós estamos ampliando esse diálogo, né? O compartilhamento de experiências está sendo muito gratificante. Porque, às vezes, as experiências dos nossos escotistas, dos nossos chefes, eles escreviam as suas reuniões, ficavam guardadas dentro da sede. Nesse tempo de distanciamento social, não. Está sendo ampliada. Cada um pode reproduzir e dar o toque que desejar para que essa reunião peça com as suas crianças e com seus jovens, né? Então, está sendo o mais fantástico elemento são as muitas ideias, acima disso tudo, estamos pensando. Porque quando o brasileiro parar para pensar realmente que nós somos bons brasileiros, nós transformamos o nosso país. Nós precisamos parar para pensar. E é tão verdadeiro isso que a partir desse pensamento, nós estamos tendo o Soro Scott, tem jovem lá no seu canal do YouTube. Então, várias manifestações, várias experiências estão sendo trocadas entre os adultos, chefes, e só está enriquecendo. Então, você veja que o distanciamento social trouxe um universo de novas portas, de novo olhar para o escotismo, né? É interessante, você falou essa de canal aí, tem uns jovens que estão fazendo algumas coisas que, assim, chega a ser profissional, e eles falam a linguagem do jovem, né? Então, eles se comunicam, eles se interagem, e a gente está falando aqui de chefes e tal, tudo, mas, assim, a ideia também, nós, é colocar jovens junto, né? A gente está aqui para eles, né? Eles que têm que fazer a diferença. A gente só auxilia, a gente só está na orientação. Então, bom, um ponto que você colocou que eu achei interessante. A gente vê que está multiplicando, muitos jovens estão fazendo. Dentro desses documentos aqui, do chefe Angolini, tem também ele, por ser historiador e estar próximo a essa parte de jornalismo, alguma coisa nesse sentido, ele tinha lançado a página O Pássaro. Esse O Pássaro era lá o jornalzinho que contava algumas curiosidades, alguma coisa do tipo e tal.
Isso daí em 1980 e oitenta e bolinha. Não me lembro qual que é a edição número um que ele até falou para nós. E o mais interessante é que eu vendo os documentos, eu peguei alguma coisa da década de 99 para 2000, tinha uns jovens que começou a dar continuidade nesse pássaro, como uma forma de um projeto. Aí, quando foi em 2016, 2017, eu até lembro que os jovens, as pioneiras, retornaram com o pássaro, fizeram lá várias edições virtuais, já não era mais na parte de papel, ou seja, adaptou para o dia de hoje uma coisa que já vinha lá de 1980, né? Como que é legal, né? O escotismo eu acho interessante por causa disso. Ele pega lá atrás as coisas que foram, ele adapta aos dias de hoje, mas a linguagem é aquela. É isso. E vai passando de geração em geração. Então é mágico, é uma coisa assim extraordinária. O chefe Paulo caiu de novo. É a conexão, chefe, é alguma coisa aí. Bom, e dando continuidade, vamos colocar ele aqui de novo. Pronto. Estamos de volta. É assim, dá um tempo, fica bom, depois ele vai enfraquecendo. É, é o jeitão, a gente pega o jeito ainda, chefe. E é mais falando sobre isso. Então, você vê que passa as coisas lá de trás e ainda a linguagem é aquela, mas com as ferramentas um pouco diferentes, né? Então, é o que Um deixa momentinho. muito esperto. O chefe Paulo, uma coisa interessante também para falar para todo mundo aqui, teve uma época que, quando teve o incêndio do grupo, começou a fazer uns quadros de nós, né? E o chefe Paulo me ensinou a fazer alguns quadros de nós. E a gente em casa sempre com um pouquinho de nylon, coisa desse tipo, para sempre estar fazendo nó, alguma coisa, sempre praticando, né? E é interessante isso tanto para jovem como para adulto, que tira a ansiedade, né? Eu, pelo menos, ansioso e começando a fazer os nós e tudo mais, que é a arte da nós e amarras, a gente acaba se curando da ansiedade. Então, é uma coisa que a gente fez lá, a gente aprende muito com trabalhos manuais com o chefe Paulo. O chefe Paulo é de fase, às vezes é nós, às vezes é papercraft, aí vai para origami. Chefe, só para falar que agora eu já não estou mais no nós, agora estou com mosaico. Mosaico é a coisa do momento. Mas sempre fazendo. Um mosaico de 1000 pés. Pois é. Você sabe que essas práticas todas que eu acabo desenvolvendo, eu penso muito nas crianças e nos jovens, sabe? E para mim acaba desenvolvendo também meu potencial nesse sentido, as minhas habilidades manual. A mão, especificamente, ela corresponde a 8% da área cerebral. Ou seja, a maior área cerebral no corpo humano corresponde para a mão. Né? Então, são poucas pessoas que sabem disso. Né? Então, o indivíduo que trabalha bastante com a mão, ele tem uma área de desenvolvimento, uma área cerebral de 8%. Né? As vozinhas que faz crochê, né? O pessoal que desenvolve aí as palavras cruzadas, esses trabalhos manuais, isso é muito benéfico nesse sentido, porque desenvolve todas essas potencialidades no nosso cérebro. E por isso que eu gosto muito de incentivar as pessoas nesse trabalho manual, porque a mão, né, é um presente de Deus, né? Ela é abençoada, né? Ela que serve para a gente poder se alimentar, para a gente poder produzir. Então, a mão, ela tem que ser cuidada com todo carinho, né? Claro que o cérebro também, mas por isso que eu dou tanta importância aos trabalhos manuais. Porque
quando nós vivemos o escotismo no dia a dia, no campo, o que as crianças mais utilizam são as mãos, né? E com isso nós estamos trazendo o desenvolvimento também da sua área cerebral. E os trabalhos com quadros em nós, né? Nós temos uns quadrinhos ali lá no fundo, ó. Aqueles 3 quadros ali foram os primeiros quadros que eu fiz aqui no estado de São Paulo, né? Eu já tinha feito outros quadros quando era pequeno, mas não era com essa riqueza de detalhes, né? À medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos também ficando mais cautelosos, com um olhar mais diferente, né? E, ao mesmo tempo, quando ousamos em falar, nós passamos um pouco da experiência e, ao mesmo tempo, damos um alerta. Cuidado, você pode errar nesse ponto. Mas quando se fala assim, é porque você já vivenciou e errou ali. Não quer que o outro repita o mesmo erro, entendeu? Então, realmente, André, quanto à questão de quadro de nó, você virou um mestre. Você, A gente fez, entendeu? a gente fez acho que uns 15 quadros. Foi feito uns 15. 15. Nossa, aquela época que a gente fez para as rifas, né? Para ação entre amigos, para recuperar a série e tudo, foi um start muito grande. E foi uma sacada, né, chefe? Você falou, vamos fazer uns quadros de nós e vamos colocar numa ação entre amigos aí, e de repente a gente começa a fazer. E uma coisa levou a outra, foram 16 meses, aí construiu um banheiro, uma cozinha e tudo mais. Foram tempos difíceis, mas para mim foi marcante, porque assim, foi muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo, sei lá, estava passando um laboratório de umas experiências muito boas para nós. E tem E alguns nó que é muito complicado, requer muita atenção para ser feito, né? até hoje, às vezes eu pego e eu faço alguns, a gente acaba esquecendo, né? Você tem que sempre estar praticando porque são vários nós, né? Mas tem muita coisa do dia a dia que a gente usa que é muito. É verdade, é verdade. Isso aí, quem quiser ter essa experiência só vai conseguir entender essa emoção, essa paixão, quando ele começar a desenvolver os nós, as amarras e fazer o seu primeiro quadro. Aí não para mais. Não para mais. Não, não Vira para. vista. Entendeu? É muitíssimo importante aí essa arte. Existem outras artes também, né? A silvicultura, né? A marinharia, as artes mateiras, que ensinam, vamos a gente falar de arte mateira, por exemplo, de conhecer as madeiras pelo cheiro, entendeu? Aquelas que podem dar uma coloração diferente no fogo, num fogo azulado, um fogo verde, ou mais vermelho, ou amarelo. Isso depende do tipo de madeira que você está utilizando. E o mesmo aroma que vai ser liberado na fumaça através do uso da madeira. Então, as técnicas madeira utilizam isso também, né? O uso da bússola, né? Hoje nós temos GPS, né? Que praticamente faz tudo. Mas na moda antiga a gente navegava através dos pontos cardeais, com a bússola, o azimuth, os graus, latitude. Então, existem inclusive competições de bússola. Hoje essas competições estão mais voltadas para as Forças Armadas. O Exército tem um grupo muito forte em bússola que participa de campeonatos mundiais. A Marinha tem também, né? A Aeronáutica também tem os seus soldados que participam. Mas normalmente quem se dá bem nesse pedaço aí é o pessoal do Exército. O pessoal do Exército é muito competente nesses jogos com bússola. Inclusive, o nosso grupo foi convidado a participar em Campinas de um campeonato lá, porque os nossos jovens na década de 80 estavam muito bem preparados para usar bússola, né? Então, apesar que esses jovens de 80, eu fiquei sabendo muita coisa hoje, porque esconderam esse tempo todo do seu chefe. Mas tudo bem. Até uma que eu não sei identificar o nome da pessoa, mas depois até pode colocar. Até está dizendo que o chefe Paulo um dia me falou que das atividades noturnas, que tudo que eu via durante o dia estava na noite também. Aí nunca mais ela teve medo das atividades noturnas. Então assim, tá
nós tivemos um depoimento aí que tirou o medo dela de fazer atividades noturnas. Mas você sabe que é muito normal para lobinho, para escoteiro, o primeiro acampamento, né? Por isso que antigamente o menino para participar de um acampamento, ele precisava de 3 meses de preparo para poder ir para o campo acampar. Sim. Hoje não, o jovem já vai para o primeiro acampamento. Se ele entrar uma semana, na semana seguinte ele pode ir participar, nem nada não. Mas na década de 80 ele precisava no mínimo 3 meses para se preparar para ir para o acampamento. E muitos deles acabavam chorando, tinham saudade dos pais, né? Que é essa questão emocional. E às vezes, muitas das vezes, no foro de conselho, a gente contava algumas histórias e tinha também o minutinho do chefe. E nesse momento, a gente passava algumas informações que trazia segurança para aquele jovem e depois eles queriam acampar sozinhos, entendeu? Tão corajosos que ficavam, né? Vamos marcar uma live aí para a gente contar algumas histórias que a gente contava no passado para eles lá. O Joãozinho, o seu chapéu, o urso, né? O sapo. Tem um monte de história interessante. Aqui quem falou foi a Sandra Bizeto. Ah, Sandra Bezerra, uma família sensacional. Eu conheço, casada com o Carlos também, que foi escoteiro nosso também. É um casal feliz, tá? O Carlos e a Sandra. Eles moravam aqui em Santa Bárbara, mas depois eu não sei, eles mudaram, casaram e mudaram. Estão com filhos hoje e tal. É o meu abraço e as minhas saudades também por casal aí. Sempre alerta para os dois. Chefe, a gente vai passando anos e anos e vai passando muitas pessoas na vida da gente e passa um tempo, 5, 6, 10, 15 anos, na hora que você vai ver, a pessoa está com a família constituída e, de repente, você vê que o que aprendeu lá atrás segue, nem se for uma coisinha de nada, segue aí para a vida, né? Então, eu acho que quando o Baden-Powell fala que a gente tem que deixar o mundo um pouco melhor do que a gente deixou, eu acho que o escotismo faz a sua parte e faz muito bem, né? Não só aqui, mas em mais de 213 países e tantos milhões de pessoas aí. E na nossa cidade também, né? Da história que você vê que tem muita gente que está em todo tipo de mão de obra, de trabalho, para cá, para lá, fazendo de tudo quanto é tipo, servindo, fazendo a boa ação, né? O Angolini fala muito desse, que ele faz sempre a boa ação todos os dias, nem se for para ele pegar um lixo que está ali bagunçadinho, ele vai lá, mas ele tem consciência que aquela boa ação ele fez durante um dia. Então, é uma coisa mágica mesmo, é um prazer, acho que para cada um que participa, como voluntário ou como jovem, né, como escoteiro. Eu não tive a vida escoteira na minha infância, mas eu descobri que depois, quando você está com uma certa idade, você pode, qualquer idade você pode participar, né? A gente não pode esquecer também do chefe Sebastião. O chefe Sebastião está nativa, está sempre com nós, Grande amigo. grande amigo, aquele lá, está lá quietinho na casa dele. Fomos lá de lá com máscara, tudo, só para falar um oi, ele está tudo bem. Tem E umas particularidades do chefe Sebastião, viu? Para que ninguém sabe. Mas o chefe Sebastião tem a primeira, a segunda e a terceira parte da encíclica Madeira. Ele fez o curso. O chefe Sebastião é engenheiro formado. É um dos homens que contribuiu para a formação do Brasil, na história do Brasil. sim, sim. E são poucas pessoas que sabem os valores que esse homem representa, né? Esse amigo representa. Porque são poucas pessoas que sabem disso. Olha para o chefe Sebastião, não acredita, fica pela simplicidade, pela uma pessoa honesta, né? É um cidadão brasileiro que ele ama a nossa cidade, ele ama o nosso país. Então, eu gostaria de destacar isso. O chefe Sebastião tem as partes da encíclica Madeira. O que faltou para ele, na época, foi a questão da observação. O observador dele acabou não ver, aí houve uma mudança, e ele também acabou, saber de uma coisa, eu não quero nada disso. Bom,
a sua conexão estava um pouco inteira agora. Bom, ainda bem que ele saiu. Bom, legal também o pessoal aqui interagindo, sinto muita falta hoje em dia, década de 80, acampava ao lado da matriz. Cara, tem muita coisa boa aí, viu? É, uma, da, uma das coisas que a gente fez, o chefe estava até interagindo com o pessoal que estava aqui, né? Uma das coisas que a gente fez e uma que eu acho que é interessante a gente voltar a fazer é aquele fogo de conselho, onde que a gente chamou o pessoal antigo para participar e tudo mais, e veio bastante pessoa na época. Eu ainda tenho o carvão. Você guardou o carvão? Eu tenho o carvão. Guardei o carvão. Deu para o próximo Fogo Conselho. Mas eu só queria lembrar uma coisa, antes do Fogo Conselho, uma coisa que o pessoal adorava da década de 80 era o jogo noturno. Sim. Mas eles aprontavam nesse jogo noturno. Olha, criança e adolescente não é fácil. Eu passei muito sufoco com esse escoteiros, com esse sênior no jogo noturno. Eles eram espertos, viu? Eles perderam o medo do escuro e se entrar dentro daquele campo lá da Fundação Home, se escondiam, subiam em árvore. Eu passava e dava risada. Eu ia procurar onde não achava. Mas, olha, eles se divertiram muito com o jogo noturno. Eu tenho certeza absoluta que eles sempre vão lembrar do jogo noturno e dos Fogo Conselho. Entendeu? Porque o Fogo Conselho é o ponto mais alto, né, para extravasar todo o sentimento, alegria, sorriso, choro. É ali que se fortalece também o grande espírito escoteiro. Né? E espírito escoteiro é amizade pura. Entendeu? E é isso que é espírito escoteiro. E esse pessoal da década de 80 tem um elevado espírito escoteiro no seu coração. Sandra, o Sandro, o Ednei, né? A gente pode falar em números deles aqui. O Sandro, o Patrício. Olha, a gente vai contar um monte deles que lembram com muito carinho dos seus fogos de conselho, dos seus acampamentos. Né? E foi o conselho, como eu disse antes, é o ponto alto do escotismo, é ali que eles apresentam as suas esquetes, as suas representações, música, violão, canto, jogos, brincadeira. Falar de Fogo Conselho, a gente ficaria também horas aqui falando sobre o Fogo Conselho do Irapuru. Exato. Né? Precisamos E eles fazer... estão cobrando aí o segundo. Já fica aí a proposta aí para o pessoal que está ouvindo aí, para a gente retomar esse fogo de conselho aí quando tudo se normalizar, né? Que é uma forma de a gente reencontrar com o pessoal e, ao mesmo tempo, passar isso para as diversas gerações que passou pelo grupo aí. Chefe, o papo está muito bom, está muito legal, está quase acabando o tempo, eles limitam o nosso tempo, uma pena. Perfeito. E também queria lembrar também que a diretora-presidente do Grupo Irapuru hoje é a chefe Neuza, e lembrar que nesses quase 54 anos de Grupo Escoteiro Irapuru, é a primeira mulher presidente de grupo, né, chefe? Verdade, a primeira. É a Ela primeira entrou para a mulher. história. Entrou para a história, chefe Neuza. Fazendo história. Qualquer dia de uma dessas 4 lives aí a gente chama ela para participar também, contar a experiência, porque ela teve uma experiência grande também dentro do ramo sênior, né? Dentro do grupo. Sim. Então, Por muitos anos foi chefe de tropa sênior. Isso. E assim, e deixar para o pessoal que toda segunda-feira às 8 horas, durante essas semanas aí, a gente vai fazer essas lives aí e vai interagindo. A gente vai mudar algumas ferramentas para colocar no Facebook também, para ficar gravado o vídeo, porque assim, eu não sei se esse vídeo vai ficar gravado ou não, aí eu estou mexendo aqui, porque é uma judiação que tudo que a gente está conversando aqui se perca, é uma coisa que é para estar guardado. Acho que essas conversas informais, essas reuniões que a gente tem, elas são importantes para
para deixar o grupo cada vez mais grande. E o pessoal das antigas, o pessoal que tá assistindo a gente aí, dá um pulo na nossa sede. A gente está lá na Parque dos IPs, uma sede muito boa, dentro. Agora precisa esperar essa pandemia acabar aí, né? Chefe Neuza, gratidão. Quem mais? Patrulha Mangu. E aí vai, né? Bom. Chefe, Olá! as últimas palavras aí para o pessoal, uma Olha, mensagem, qualquer coisa. André, eu queria dizer, te agradecer aí pelo convite dessa live inicial do nosso amado e glorioso Grupo Escoteiro Irapuru, né, 48º Irapuru. Fiquei muito contente aí com o convite. Eu agradeço aí de coração essa oportunidade. Gostaria de desejar aí aos meus antigos escoteiros muita saúde, muita paz, sucesso. Eu tenho acompanhado vocês à distância, como família, como pessoa responsável, né? Para se formar um bom cidadão, o grupo escoteiro normalmente precisa de 14 anos, né? Com auxílio da família. E eu posso dizer tranquilamente que tenho a grata satisfação em dizer que formei bons cidadãos para a nossa nação, né? Homens íntegros que trabalham com orgulho, não só para sustentar sua família, mas também para manter papai e mamãe. Meus parabéns, eu fico muito orgulhoso de todos eles. Sinto orgulho de todos no nosso grupo escoteiro, né? Todos os chefes trabalham com afinco e fico orgulhoso também em poder trabalhar com a chefe Neuza, uma senhora dedicada, honesta e que sacrifica o seu dia a dia em benefício das nossas crianças e dos nossos jovens de Santa Bárbara. Meu muito obrigado, chefe Neuza, muito obrigado, chefe André. Que Deus abençoe a todos nós. Juntos somos mais fortes. Sempre alerta. Sempre alerta, chefe. Bom, a gente se despede do chefe Paulo. Deixo aí o convite para todo mundo aí na próxima semana, às 8 horas. A gente vai colocar lá no Facebook da página do grupo. Estejam todos atualizados com as informações durante a semana e a gente vai trazer outra pessoa para estar entrevistando, conversando, batendo papo, fazendo isso. Gente, muito obrigado. É a primeira, tem bastante coisa aí que a gente precisa arrumar, mas a intenção é essa, é fazer com que todo mundo interaja e nessa pandemia aí, que todo mundo esteja muito bem, fiquem bem e o Irapuru tá aí, tá nativa, não para. O mundo pode dar uma paradinha, mas o Irapuru continua nas suas atividades. Sempre alerta. Chefe Neuza, presidente do grupo, tudo de bom. Boa noite a todos.